Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O Conversa com o Poeta de hoje tem o privilégio de receber nos seus estúdios 3 mulheres pretas, lindas e artistas. Poderia eu dizer que são atrizes, e são, mas não são apenas atrizes. Iniciamos essa tarde maravilhosa com essa roda de conversa com Jéssica Menezes. Já te dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Menina! Que presente lindo! Quem é Jéssica? Ai, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Jéssica Menezes, sou atriz. Na real, eu digo que eu sou artista afro-latino-americana. Bravo! Porque eu acho que só ser atriz baiana é pouco, assim, eu acho que... É uma ilha, né? É uma ilha. Eu acho que faço parte do coletivo das Américas, assim, como uma boa viajante. Sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente estou graduanda em pedagogia, também pela Universidade Federal da Bahia. Sou cria daqui, da Cidade do Saber. Fui aluna da primeira turma de teatro daqui. Fui estagiária, fui voluntária, fui cenógrafa, fui sonoplasta, figurinista. A Cidade do Saber sempre me deu regra e compasso para tudo. Trabalhei também com grandes nomes em São Paulo. Trabalhei com Teatro Oficina, trabalhei com Querido Zé Celso, que nos deixou hoje, e com Marcelo Drummond também, que é o seu esposo. Também dei aula lá em Florianópolis, trabalhei como professora numa escola de cinema. Calma. Também, vai falar sobre tudo isso. Eu estou contando um pouquinho de quem eu sou. Nós vamos ter aí um tempo para falar do mestre, né? Eu acho que Zé Celso merece essa nossa celebração, né? De passageiro por essa existência, né? Deixando o seu legado, né, e as suas sementes. E a Jéssica Menezes é uma das atrizes baianas que nós temos a sorte de ter por perto, né? É uma atriz do mundo, uma artista do mundo, mas que a gente tem a sorte, é a palavra mais correta para se dizer, de tê-la por perto. Obrigado, Jéssica. A gente já se fala. Obrigada. Deusa Maria, atriz, diretora, professora, mestra. Me fala de você. Só digo que bom estar aqui. Dilza de Jesus, mulher negra, professora também, né? Estou aí nessa estrada há uns 35 anos. Pouquinho tempo, né? Nossa, transformando as vidas e a minha também nesse estradeiro. E a arte é algo que acho que o DNA veio junto com a diáspora na minha vida, na minha história. Porque nós somos de festa, né? Nós somos de arte, nós somos das dores e das festas. Das festas, dos amores, da criatividade, principalmente. Acho que a nossa resistência, a nossa história de resistência
ela tem como base a arte e a criatividade. Precisamos, né? Nossos ancestrais, aliás, eles precisaram de serem muito criativos aqui nesse território brasileiro para superar a história que viveram. E essa criatividade vem aí nesse sangue, né? Correndo nas nossas veias, nos descendentes. E eu faço parte dessa história da África. Você sabe que eu estou assim, super emocionado, porque assim, entrevistando vocês, passa um filme na minha cabeça, né? Aqui, quando Jéssica Menezes fala do teatro da Cidade do Saber, do complexo cultural, educacional e esportivo da Cidade do Saber, há longos anos atrás era um terreno baldio aqui, né? E hoje a gente conversando, e tem o nosso sangue aqui, né, Dilza? Tem a nossa luta, né? Tem a nossa resistência, né? Tem um processo, né, de busca, do grito, de dizer a gente precisa, a gente merece. E nesse terreno baldio aqui, tinha um circo. Lembra do circo? O Circo Viramundo. Circo Viramundo, onde nós fizemos muitos espetáculos, onde nós, inclusive, recebemos quem hoje nossa é ministra, a ministra Margareth Menezes. Exatamente, aqui no Circo Viramundo. Eu espero que ela se lembre disso, dessa história. Ela foi escrever, né, a autobiografia dela, que ela lembre que passou aqui em Camaçari, no Circo Viramundo, que era um espaço de cultura da galera da nossa faixa de idade, do nosso tempo. É porque Jéssica Menezes e Mária Araújo são muito meninas, então, mas era uma época assim, de desbravamento mesmo, né? Assim, então, era um terreno baldio, depois nós tínhamos aqui em Camaçari a Ártica, que era a Associação dos Artistas de Camaçari, 84, 85, eu acho. Eu lembro bem de nós reunirmos mais de 200 artistas, né, para reivindicar que a gente precisava de um lugar para a gente fazer teatro, música, dança. E aí, na época, o secretário era Capinã. Exatamente. Né, grande poeta tropicalista, um dos criadores do tropicalismo. E, obviamente, que não foi uma luta apenas do Capinã, uma luta da classe artística de Camaçari, né? E até hoje é assim, né? As coisas acontecem porque a gente vai para cima, né? Então, estar aqui com vocês porque Dilza, da minha geração, e essa semente que, né, brotou, e vocês agora que viraram pássaros. Mara Araújo, uma honra, uma alegria ter você aqui, estou muito feliz. Me fala sobre você. Saudação a todos, né? Obrigada, Ivan, pelo convite. É uma honra também estar aqui dividindo com você, com a amiga Dilza e Jessicona. Bom, sou Mara Araújo, sou nascida na cidade de Salvador e adotada por Camaçari. Eu venho aqui desde a infância, sempre vinha visitar minha família aqui em Camaçari. E foi aqui também que eu iniciei minha vida artística, né? Teatro, comecei a fazer o teatro no Alberto Martins. Hoje, atualmente, estou transista aqui na cidade, né? Tenho um estúdio que o pessoal conhece como Estúdio Cabeça Feita. Também sou produtora de cachaça artesanal. Aliás, desculpa, super indico. Cachaça da nega. Super indico. Eu costumo dizer que eu sou um corpo no mundo, que eu tenho energia de rua, da rua mesmo, né? Eu gosto muito de estar muito livre, de estar na rua, e isso também está no meu corpo e está na forma de que eu me comunico, porque eu tenho contato muito com pessoas diariamente, e é dessa simplicidade que eu gosto, né? De dialogar e de estar em qualquer ambiente. Minha mãe, Alexinada, com quem eu aprendi a arte de trançar, né? Trançar também é uma arte. E o teatro comecei aqui em Camaçari, mas desde pequena sempre tive
essa coisa da arte, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu tinha uma personagem para meus primos, para disciplinar eles. Eu tinha uma personagem. E era legal, porque eles acreditavam em tudo, né? Então, a arte, ela realmente salva as pessoas, né? E hoje, depois de muito tempo afastada da arte, né? Não, antes da pandemia eu já estava bem afastada, aí foi quando eu recebi o seu convite no Teatro da Solidão Solidária, que eu estou muito feliz, inclusive, obrigada pelo convite. E estive em cartaz com alguns espetáculos, tive algumas viagens aqui mesmo pelo interior da Bahia, participei de alguns festivais, já tive algumas indicações também. E eu acho que só. Não, quando você fala assim Só é muito quando você fala assim do convite que eu te fiz, né, para você participar do nosso novo espetáculo, por estratégia, né? Por estratégia de um diretor, porque eu fiz um outro espetáculo aqui, que eu tive também a sorte, né? Que são grandes companheiros, grandes parceiros, né? O Paulo Betti, o mestre, né? Sérgio Mambert, né? Que hoje, assim como Zé Celso, né? Tá na luz, né? Tá planando. A trilha sonora ao vivo dos Novos Baianos, além de Nádia Meirelles, Djawá, né? Aí eu fiz esse espetáculo que foi assim um sucesso, assim, muito bacana, com todo um elenco, né? Com Silene Guedes, o pessoal da dança, Cláudia Guedes, Vânia Costa, enfim. E foi um super sucesso. Depois eu fiz outras coisas em São Paulo, fui para a Europa fazer lá, e aqui eu falei, tem que fazer alguma coisa, mas com quem? Porque eu já tinha feito com essas férias. Eu falei, tem que trazer gente à altura. À altura. Aí convido Dilza de Jesus, Jéssica Menezes, Mário Araújo e mais um elenco fantástico. Então, pura estratégia de continuar em alta. Continuar. Muito obrigado por vocês terem acolhido o meu humilde convite. Eu estou muito feliz, aprendendo muito com vocês três. Assim, a cada ensaio, sou eu que aprendo com vocês. Muitíssimo obrigado. Jéssica Menezes, todo artista é um retirante, né? É um refugiado. Às vezes, mesmo sem sair da sua própria ilha, porque o seu sonho, né? O seu pensamento. Mas você, além de também transitor com o corpo, né? Por outros caminhos, outros lugares. Você saiu de Camaçari, inicialmente você foi para... Eu fui morar em Florianópolis. Em Floripa. E como é que foi essa chegada de uma mulher negra, né, de uma atriz, mulher, em Floripa? Conheço Floripa, assim como alguns lugares do Sul, e muitas vezes com um comportamento de resistência, né, a nós pretos. Como é que foi essa chegada lá? Como é que foi desbravar esse território? Então, tem algumas coisas que pouca gente sabe, assim. Eu fui para Florianópolis porque um outro artista daqui da cidade chamado Airan, Alisson Airan, que é cenógrafo, foi morar em Florianópolis por conta das condições de vida, da qualidade de vida, e me convidou para ir morar com ele. E, na época, estava abrindo edital para ser aluna especial da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, e eu fui fazer 2 matérias lá do mestrado, como aluna especial. Só que eu estava aqui em Camaçari meio perdida, assim, tinha acabado a temporada do Casmurro, que era o espetáculo que eu tinha dirigido aqui. Aliás, que foi super premiado, né? Assim, sim, super... e é um espetáculo que eu gosto muito, assim, tenho muito carinho. E eu estava meio sem ter o que fazer aqui, com um diploma na mão, tinha acabado de me formar. E aí eu fui para Florianópolis, mas eu fui lavar banheiro. Eu fui lavar prato em cozinha de restaurante. Eu trabalhava o dia inteiro, de 7 da manhã, às vezes até 9 da noite, descascando batata, para ganhar R$50. Assim, então, até eu conseguir voltar para as artes em Florianópolis, que, na real, a minha válvula de escape era as aulas da UDESC.
porque era no setor de teatro lá, né, na parte do mestrado, e era onde eu conseguia respirar, porque os outros dias eu, naquela terra estranha, um monte de branco, sabe, sem muito saber o que fazer, um lugar lindo, Sim. lindo, lindo, lindo. Mas pouca gente sabe que eu fui para lá para lavar banheiro, para lavar prato, para muito frio, trabalhar em cozinha e água gelada. Então, até eu conseguir fazer alguma coisa em relação à arte, assim, foi difícil. Foi quando houve o convite do Teatro Oficina para ir para São Paulo para trabalhar com a Universidade Antropófaga. Aí eu terminei o curso do mestrado, né, as matérias, e fui embora. Falei, não, eu não vou ficar aqui com um diploma na mão. Claro, toda profissão é digna, todo trabalho é digno, não é disso que eu estou falando. Mas eu preciso fazer arte. Eu não vou ficar aqui em Florianópolis passando necessidade e não não tá conquistando o meu espaço, não tá, sabe, fazendo o que é da minha profissão. Foi quando eu fui para São Paulo com as malas que eu tinha, com o que eu tinha levado na mochila. E aconteceu uma das melhores experiências da minha vida, que foi passar 6 meses lá no Teatro Oficina. Zé Celso, né? Esse grande pássaro, né? Essa grande gaivota, essa grande águia, né? Que agora, o que é trabalhar com Zé Celso? Zé Celso é o Exu das artes cênicas, que a gente chama. É um grande xamã, é um grande sábio. Falava pouco, mas coisas certas. Já bem avançado da idade, né? Conheci o Zé Celso já bem avançado. Estive algumas vezes com ele, porque quem seguia mais o trabalho era o Marcelo Drummond e a Silvia Prado. Ele muito já idoso, então ele ia 2 vezes na semana na oficina para acompanhar o trabalho da Universidade Antropófaga. Tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele algumas vezes. Ele gostava do meu porte físico. Essa negona grandona e tal, assim, ele gostava que eu chamava atenção, mas sempre palavras muito sábias, muito certeiras. Zé Celso, ele tinha... Eu morei, né, 15 anos em São Paulo e tive a felicidade de algumas vezes estar com ele, não trabalhando, mas de conversar, enfim. Ele sempre gostou do sagrado, né? E você é isso. Você é uma atriz sagrada, Jéssica. Você é montanha, você é rio, você é mar. Então, Zé Celso sabia com quem estava lidando. Né? Então, ele gostava meio de pessoas inusitadas, assim. Tipo, eu, baiana, de uma cidade chamada Camaçari, que é polo industrial, o que é que ela tá fazendo aqui? Sim. Então, era meio isso que intrigava ele, sabe? E aí eu fui me aproximando um pouco dos trabalhos e consegui conhecer principalmente a história do Zé Celso, que até então eu só conhecia pouco pela universidade. Uhum. Então conheci toda a história da militância, não só do Zé Celso, como do Teatro Oficina, da história deles com uma ditadura militar, da resistência do Teatro Oficina, né? Do Roda Viva, do teatro que pegou fogo. Então aqueles 6 meses foi para conhecer muito além. Né? Foi para conhecer também a intimidade de quem está lá dentro. Melhor experiência da minha vida. No primeiro dia que eu pisei na oficina, ele estava lá. Que abriu as portas, a imagem dele estava lá. Ele estava lá no meio da pista do teatro. Eu vi uma das vezes que eu encontrei Zé Celso, e foi uma cena que me comoveu muito. Que Zé Celso, para mim, assim, é um gigante, assim, né? Mestre, como você fala. E ele conversando com o Silvio Santos, né? Naquela disputa, né, lá do Oficina, Silvio Santos querendo fazer um shopping center, enfim. E é engraçado porque, eu fico muito emocionado falar isso, porque Zé Celso, quando foi falar com o Silvio Santos, eu vi um menino pedindo, por favor, que não derrubasse o Oficina, que São Paulo não merecia isso, né? Que ali não era um lugar para ser um shopping center, era um lugar para o teatro. Era um lugar para arte. E eu ficava imaginando, cara, como é que um cara gigante como em vez de mandar Silvio Santos, sabe? Eu vi um menino pedindo assim, onde você estiver, querido mestre,
que esteja em paz. Você merece essa paz. Dilza, me fale. Você nasceu em Camaçari? Sim, sim, nasci aqui. Como é que... Sou nativa. Nativa, né? Nativa de Camaçari. Como que era Camaçari na tua infância? Camaçari, na minha infância, era uma vila, não. Era um lugar onde as pessoas vinham de Salvador para passar as férias. Porque, primeiro, a água daqui era sagrada, Balneário, né? era santa, era curativa, né? Água mineral de qualidade. E assim, então as pessoas vinham para aqui para passar as férias, para descansar e para repor energias, né? Isso aqui era uma área rural praticamente. Eram muitos sítios. Aqui a gente tinha a Avenida Francisco Drummond, nem era avenida, Rua Francisco Drummond, que é aquela que vem lá da prefeitura, e descia e chegava até a linha do trem. Da linha do trem para cima era a Rua do Derba, a Rua do Triângulo. Pronto. Então, tinha a turma que morava do lado de lá, que tinha os sítios do lado de lá, e a turma que tinha os sítios do lado de cá. Tanto que era difícil para a gente que morava na rua que a gente chamava de Limoeiro, lado de cá. Era difícil ir para o outro lado, para o Triângulo, porque eram áreas tão cheias de tudo que a gente não precisava sair de um canto para ir para o outro. A gente se encontrava no meio, que era na escola Gonçalo Moniz, que hoje é onde é a biblioteca infantil. Então a gente ia na escola estadual Gonçalo Moniz, que era do Fundamental 1, do primeiro ano ao quinto ano. Ainda era quinto ano, ainda tinha quinto ano. E depois é que veio a escola, o São Tomás de Cantuária, que primeiro foi numa casa onde hoje tem ali o supermercado, que primeiro foi Unimar, foi não sei o que, foi mudando de nome. Então ali para cima tinha um casarão. E ali foi a primeira escola, que era o ginásio. Isso que ano, Dilza? Isso foi na década de 60 para 70. Já tinha teatro, assim, no sentido não do espaço físico, mas de movimento teatral aqui na cidade? Não, eu não me recordo. Menina, né? Muito menina, não me recordo. Na escola, eu fui para a escola aos 7 anos de idade, mas já aprendi a ler antes em casa, e aprendi a ler. Tinha uma banca, a mãe botava a gente na banca, então antes de ir para a escola já tinha aprendido a ler. Então fui com 7 anos, mas eu não me lembro da gente na escola fazer algo em relação ao teatro. Porque Jéssica e Mari, vocês não têm ideia dessa mulher em cena. Agora, claro que vocês estão trabalhando com ela, agora estão ensaiando com ela. Não, sou meio abusadinha, só isso. E eu não conhecia a Dilza. Eu vim conhecer a Dilza agora no Teatro da Solidão Solidária. Também A gente não se você. conhecia. A gente não se conhecia. Diretora fantástica, morria de inveja dela. Na primeira Fala leitura sério. dela, O quê? na primeira leitura, Ah, tá. eu falei, cara, acho que Ivan, quando escreveu esse texto, estava pensando em Dilza, nessa personagem. Incorporou o personagem, né? Demais. Não, o teatro para mim é uma cachaça Cachaça. gostosa, de primeira qualidade, né? Então, tá no sangue. Quando é que você se deu conta que era um artista? Ou que tinha que ser artista? Olha só, quando eu fui para o ginásio, eu me dei conta que a arte estava em mim. Eu só não tinha ainda externado isso, né, para que as pessoas vissem, e convivessem comigo, e sentissem, né? Então, foi com Silene Guedes, né? Quando ela veio para Camaçari, e aí ela montou o grupo de teatro amador de Camaçari. O TAC. O TAC. E eu estava ali no ginásio, no São Tomás de Cantuária. Foi um dos primeiros grupos. E aí eu estava lá. Eu queria participar. E foi assim que eu me dei conta de que a arte veio para ficar, para né? eternizar na minha vida. Foi para isso que eu vim para esse mundo, para contribuir, né, com a transformação social, porque a cultura ela é isso, né? Ela tem esse poder de
de transformar a sociedade. Porque a gente pode estar levando de diversas formas, ou com o teatro, a música, a poesia, o cinema, a televisão, enfim. A gente tem diversas formas, o teatro de rua, que eu fiz muito teatro de rua também, eu amo fazer teatro de rua. Então, através da arte, a gente contribui, eu não vou dizer que ela pode, né? Ela contribui efetivamente com a transformação da sociedade, com a consciência do outro. As pessoas costumam dizer que a arte, né, é uma ponte, a cultura é uma ponte para a educação. Discordo plenamente. A cultura é educação. Né? É educação. A Dilsa tem um espetáculo que ela dirigia chamado O Homem, a Mulher e a Flor. Cara, espetáculo lindo demais. E a gente tinha 3 grupos em Camaçari, né? Ainda bem que a gente não concorria. Não tinha. Porque a gente não tinha concorrência entre os grupos. Muito pelo contrário. E a inveja que eu falo. A gente se ajudava. Era uma inveja assim, de querer. Eu quero fazer igual, né? Porque assim, não de competição, a gente sempre se ajudou. Porque a gente tinha o TAC, que era o Teatro Amador de Camaçari, dirigido por Sirene Guedes, nossa mestra, né? Que foi a mãezona. Que era a nossa Maria Clara Machado, né? Nossa Maria Clara Machado, que ela fazia principalmente infantis, e teatro de boneco também, e Alberto Martins, que fazia mais os adultos, né? E aí a gente participava do grupo, só que chegou um momento, né, tanto meu quanto de Dilsa, que ele falou, olha, se a gente ficar aqui, eu acho que a gente já aprendeu o que tinha que aprender, né? Aí ela fez o grupo Vida, e eu fiz o Ribalta, e aí a Silene continuou com sua jornada linda, né? Com o TAC, e a gente fazia participação de vez em quando, né? Com o TAC, mas com as nossas peças, e viajando, enfim. Mari, você fez coisas muito bacanas também aqui na cidade, no teatro. Me conta aí dessa sua trajetória, dessa sua jornada aqui. Bom, quando eu cheguei a Camaçari há 18 anos, em 2005, minha mãe queria muito que eu procurasse emprego. Eu acho que é mais ou menos nessa fase assim que acho que eu nunca gostei muito. Mas aí eu saía para procurar emprego, ia pro Pátio. Aí tinha uma conhecida nossa que trabalhava aí, eu falava assim, cheguei para ela e falei assim, vem cá. Se eu quiser fazer teatro, onde é que eu faço aqui? Porque quando eu vim para Camaçari, eu estava com contato para iniciar algo artístico lá em Salvador, com um amigo da escola que era modelo, e a agência dele também tinha teatro. Aí ela falou assim, tem o Teatro Alberto Martins, que na verdade era Magalhães Neto. Isso. Né? Era. Silene Guedes era diretora do teatro na época. E aí foi quando eu comecei a me inscrever. Me inscrevi para fazer oficina, ao invés de estar botando o currículo e fazendo meu cadastro no Pátio. Eu estava... Que ingratidão com a mãe. Eu estava no teatro. E a mãe em casa achando que a filha aí ela falou os dias e tal. Disse que era para eu um dia assistir a aula. E tem meu Deus, um mico que eu peguei de primeira, assim. Que na época o professor era Rogério Chagas, né, que está em São Paulo. Aí ele, só dia, né? Você pode sentar aí, assistir a aula. Aí eu assisti a aula, foi muito massa, porque eu encontrei uma amiga de infância, que foi Milena Souza, Milena Rios. Também. E a Adriana Rosário estavam lá. E Elielson Paim. Eu falei, cara, o pessoal da minha infância tá aqui fazendo teatro. E aí, quando terminou tudo, ele falou, tal dia você vem pra aula e traz uma roupa de guerra. Eu falei, cara, massa, eu tenho um blusão do exército lá em casa. Você foi ao pé da letra. Claro. Eu não sabia, né, desses códigos artísticos, né, roupa de guerra. Pô, tem uma camisa do exército lá e tal. O vocabulário das Isso tribos. virou uma piada, né? Aí o meu primeiro espetáculo que eu assisti em Camaçari foi As Bondosas. Nossa. Fez 18 anos agora, em julho, foi em junho, acho que foi dia 8 de junho, foi 8 de julho. Foi a primeira vez que eu assisti o espetáculo, adorei o espetáculo. E a personagem que eu gostei muito, acho que 6 anos depois eu estava num espetáculo fazendo essa personagem, né? Foi um espetáculo que ficou 10 anos em cartaz. Espetáculo e eu fiquei lindo, 6 anos em cartaz com o espetáculo. Fiz oficina aqui na Cidade do Saber também com o Mike Barreto.
A gente contracenou juntas, Jéssica? Chegou a fazer Quando você agora fez- juntas? Sim, em Fiz vestido de noiva. vestido de noiva pasta azul, que na verdade o vestido de noiva não foi da oficina daqui, foi a galera da oficina de Que se Mike. juntou. A gente se reuniu e criamos um grupo chamado Pasta Azul. Quando você fez as bondosas, a direção do Tony... Do Sim. Tony de Tinha a Souza. direção de Tony de Souza, assim. Não. E aí fizemos Pasta Azul, né? Vestido de noiva com o Mike. Aí eu fiz algumas oficinas com o Daniel Dali, também no Alberto Martins. Uhum. Participei de oficina com você, da Solidão Solidária, que era na Casa do Trabalho, inclusive. Ninguém é perfeito, né? É, Tanta gente boa, aí depois fez comigo. E eu lembro que você fez um projeto com Rose Campos, né? Rose Aqui Campos. participei no Magalhães Neto, foi muito legal. A Rosi, toda vez que eu vou para São Paulo que a gente se vê, ela fala sobre Foi projeto. muito Rosi é maravilhosa. bom, Ivan. E engraçado que quando eu te conheci, que a gente fez o projeto do Teatro da Solidão Solidária, que eu estava muito início, né, da arte. Ele acho que ele foi 2007, não lembro, foi 2007 ou 2008. E eu achava incrível o seu projeto, né? De misturar todos os tipos de pessoas ali, né? Tinha polícia, tinha ex-traficante, tinha artista, tinha Povo de todo rua. mundo junto. E era muito, muito bonito mesmo de se ver. Um E eu aprende com o adorava, outro, né? eu adorava o pá. E onde eu ia, eu fazia, a galera ficava, como é isso? Eu falava, eu aprendi com a maçaria. Aí eu fazia. Participei do Fundação Cultural Caibá com o Wilson O Bezerra. Wilson, nosso querido Que Wilson. pra mim foi a escola do teatro de rua, que hoje a gente não vê mais, infelizmente. Mas é uma esfera do teatro que eu sou apaixonada, que é o teatro de rua. Né, eu acho, inclusive, que alguns artistas são muito ingratos com o Wilson. Porque o Wilson, ele foi, inclusive para mim, um grande parceiro. Quando eu voltei de São Paulo aqui para Camaçari, que eu voltei com um espetáculo Sanatório para Freud. Né? Assim, ele abriu as portas da Fundação Caibá para nos acolher, não só quando veio o elenco de São Paulo para cá, 32 artistas, mas depois, né? Porque era uma fundação que acho, exceto já que os políticos que coordenavam e tinha toda uma estrutura. Exato. Mas essas fundações que eram geridas, né, pelos mortais como a gente, né, pelos comuns, não tinha nada. A Fundação Caibá era a única que tinha computador. Eu lembro que tinha 2 computadores. E ele, quando eu chegava, ele dizia, Ivan, esse aqui é o meu, vou trabalhar, isso aqui está à sua disposição. Para você. Cara, e era... Wilson, cara, você não tem ideia da minha gratidão por você, porque você foi um grande... Porque algumas pessoas, e isso é terrível, com aqueles que vão na frente, primeiro vão atrás, olhando nas costas o que ele vai fazer de errado. E essas pessoas que vão à frente, elas têm um direito de errar, inclusive. Porque são elas que vão tirando as matas, cortando, sabe? São elas que se deparam com as primeiras feras. Exatamente. Né? Vão amaciando. E lutam o caminho, com elas, né? para que quem vem Vão atrás amaciando. possa ultrapassar. Né? E o Wilson era esse, que sabe, que fazia o que tinha que fazer para quando a gente fosse passar, não tivesse mais tantos espinhos. Né? Então foi muito bacana se falar disso. Eu gostei muito de ter participado. Fundação Cultural Caibá. Tinha de tudo. Tinha teatro, tinha performance, tinha dublagem, tinha dança, tinha poesia, né? Sim. Foi onde Natasha se lançou. Sim. Né? Não, e tem uma coisa... Natasha se tornou conhecida. tem uma coisa que eu acho que... Caibá. Jéssica, que é bacana se abordar isso também, que era uma das coisas que o Wilson fazia quando... Não lembro quem, se tinha. Abria as portas para a diversidade, Sim, isso. né, para a mulher Exatamente. trans, né, para o gay, né, para o transformista. E as pessoas ficavam apavoradas, sobretudo os setores religiosos, né, e atiravam pedras, e grandes pedras em Wilson.
né? Porque ele abria as portas para essas pessoas lindas, né? Que hoje a Natasha mesmo é um grande patrimônio da cidade. Demais. Natasha, você não pode falar de Camaçari sem falar de Natasha. Né? E que se não fosse pessoas como o Wilson, talvez tenha se suicidado. Né? Sua história tivesse sido outra. Não, diferente mas daquela da que Natasha trilha hoje. Mas sabe por quê? Porque é muito... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Porque, assim, Natasha é uma referência e é uma pessoa de respeito nessa cidade. Sim. Por onde ela passa, você não ouve piadinha, nada disso. Chacotinha, As pessoas tratam Natasha sempre. Muito Porque, respeito. primeiro, ela soube se impor, né? Dentro da escolha da orientação sexual dela, ela soube se impor. Então, ela sempre foi uma pessoa que demonstrava respeito e tinha esse retorno também. É uma dama, né? Ela é fantástica. E dentro do mundo artístico, também ela sempre foi muito respeitada. Muito séria, né? Muito séria. Porque fazia arte com muita seriedade. E trouxe outras pessoas, né? Sim. Também pra essa história. O que eu via muito também, dentro da Fundação Cultural Caibar, que hoje não se vê, é que as comunidades tinham um movimento cultural dentro dos bairros, né? Hoje você vê muito centralizado. Parece que se tenta fazer algo descentralizado, mas não se consegue. Mas quando você tinha uma apresentação da Fundação Cultural Caibar, você via grupos da Lama Preta, via o pessoal aqui do Parque Satélite, né, que tinha o Jackson, tinha o pessoal do Gravatá, que tem aquele... O nome dele, meu Deus, do Gravatá também, faz parte do movimento cultural. A cada criança funcionava, era muito bom, era um ponto de apoio também de ensaios da gente. E eu tive a sorte de pegar a raspa assim da panela. Porque logo em seguida as coisas foram, depois de um certo tempo, se acabou, né? E tinha os festivais, né, pluricultural, o festival de monólogo. Ivanildo também fez o festival de cultura e arte, não foi cultura e arte? De cultura e arte. Então, depois daí, você viajou, a Fundação Cultural acabou e as coisas foram se diminuindo, né? Ver a cidade de saber, e hoje em dia você não vê muita movimentação dentro das comunidades, né? A cultura descentralizada. E hoje, menos ainda, questão de produção independente artístico. Antes era menos difícil. Hoje é quase impossível fazer uma produção independente dentro do município, porque não há um trabalho político nem para as empresas do polo, que é essa riqueza toda, e que a gente não tem nenhuma porcentagem, né, de financeiro, apoio das empresas do polo, e piorou ainda dos empresários dentro da cidade. Então, após isso, né, voltando, Fundação Cultural Caibar. Eu estou interessado em saber sobre a roupa de guerra também. Não, ele deu risada e falou, não, roupa de guerra é uma roupa mais confortável, né? Meu Deus, aí contei isso não tive vergonha, contei pra Milena, e isso virou piada até hoje. É uma piada essa roupa de guerra. E eu tenho ainda o blusão, tá? E agora tem uma calça, tem um conjunto de roupa de guerra. Não, você fez o sanatório para Freud, não fez? Sim, fiz o sanatório para Com a roupa do exército. Com a roupa de guerra. Com a roupa de guerra. Ela levou isso ao pé da letra. Levou ao pé da letra. O que eu mais gosto do Sanatório para Freud, o que eu mais gosto mesmo, assim, foi a minha conexão que eu tive com o índio, né, que para mim me emociona até hoje falar dele. E o trabalho foi muito perfeito, porque você trabalhar com o Ivan não é você apenas ler o texto, né? Você precisa estudar. Eu não sabia nem quem era Dostoiévski. Inclusive, por conta do Sanatório para Freud, eu acho que eu li 2 ou 3 livros de Sidney Sheldon. E eu ficava louca procurando livro de Sidney Sheldon. Inclusive, alguém pegou emprestado, nunca me devolveu. Eu tenho, eu empresto. É? Eu tenho Sidney Você Sheldon. tem qual? Cheguei em casa, eu olho. Tá. Mas eu tenho. Mas por conta do Ivan, eu comecei a pesquisar. Então, assim, o teatro também não é só a questão de você pegar texto, memorizar espetáculo, tal, mas tem um estudo, né? E o Sanatório para Freud tem essas 2 coisas que, para mim, tá gravado, né? Isso era importante
essa lembrança é muito bacana, porque eu sempre falava para o ator, né, para os atores e atrizes, olha, você leia Paulo Coelho, leia Sidney Li Paulo Sheldon, Coelho também. né? Agora leia Dostoiévski, leia Jean Francis Guarnieri, sabe? Então, e é muito bacana, porque, primeiro, você quebra um preconceito, né? Porque a elite brasileira é muito cruel com quem faz sucesso, né? Então, Paulo Coelho, que hoje é o escritor mais lido do planeta, né? O Brasil odeia, né? Assim, os intelectuais, né? O Tom Jobim uma vez falou uma coisa que é muito, muito séria. Ele falou, olha, você quer virar inimigo nacional, faça sucesso, né? Então, eu acho que Paulo Coelho, ele ajudou muita gente a ler Dostoiévski. Paulo Coelho, assim como Sidney Sheldon e outros, de uma linguagem mais fácil de ser entendida, ajudou muita gente a ler o que não conseguiria se fosse. Né? Eu fui ler Machado de Assis quando eu já era adulto, porque as pessoas ditavam que eu lesse quando eu era criança. Imagina, não era para mim aquilo. Né? Foi preciso eu ler gibi, eu ler outras coisas que eu gostava para poder ir caminhando. Mas, Jéssica, ser artista preta, mulher, na América Latina. Eu sou meio cara de pau, Ivan. A Mari, que me conhece mais um pouquinho, ela tá ligada porque eu não meço esforços para conseguir o que eu quero quando eu preciso. Hoje é que eu tô assim, uma jovem senhora. Já diz a idade, né? Uma jovem senhora, né? Não, eu falo, eu tenho 33 anos, com orgulho. Eu vou mais, o caminhar é mais devagar, mas eu olho para trás e eu fico pensando assim, como é que eu fazia essas coisas? Como é que eu chegava em porta de secretário de cultura para pedir as coisas de empresário? E eu me dei isso, me dei aquilo, e enchia o saco para conseguir as coisas assim. Eu cheguei a vender meus livros para dar dinheiro de passagem à Laís na época do Casmurro. Sim. Eu peguei todos os meus livros da minha estante porque a gente estava sem dinheiro, porque Laís morava em Dias d'Ávila, e eu vendi todos os meus livros e deu dinheiro a ela. No outro dia, Cadson foi lá em Tião e comprou meus livros de volta e me deu. Nunca mais venda seus livros. Então, assim, sempre foi na base de muita resistência mesmo, Ivan, assim, de muita ousadia. Então, tipo assim, eu já cheguei na porta de uma ocupação anarquista em Pelotas e bati na porta deles. Ó, sou artista baiana, tô precisando de um lugar para dormir. Aí o líder da comunidade falou, eu te dou um lugar para dormir se você apresentar uma cena. Você é, né, atriz e tal. E aí, nessas que a gente consegue fazer essas trocas, assim. Eu fui para o Uruguai vendendo carteira de papel, tocando pandeiro no ônibus, sabe? Então, tipo assim, a arte sempre me trouxe possibilidades de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Eu também fui professora na escola de cinema lá em Florianópolis, que eu mandei um e-mail, eu estava cansada sabe, de estar passando perrengue mesmo, e eu mandei um e-mail para todas as escolas de teatro de Florianópolis. Oi, sou baiana, sou formada na universidade tal e tal e tal. Estou precisando de trabalho. Eu só parei quando eu consegui que alguém me chamasse para trabalhar, porque eu falei, se ninguém responder meu e-mail, eu vou bater na porta. Eu vou sair batendo na porta de todo mundo. Foi que eu trabalhei. 3 anos e meio, eu formei mais de 300 atores. Mais de 300 atores que têm DRT hoje no Brasil passaram pela minha mão. Atores que fazem cinema, que fazem teatro, que trabalham no Rio, São Paulo, Recife, Floripa, Porto Alegre. Gente que também já saiu do Brasil. Breve serei eu. Breve serei eu, que agora estou fazendo... Ser professora é isso. É contribuir com a transformação da vida das pessoas. Sim. E você contribuiu com isso fazendo, ensinando arte. Aliás, fazendo com que florescesse, porque já era algo que existia dentro deles, só fez florescer, desabrochar. Olha, você é capaz, você pode. Pegue esse copo aqui, transforme, recicle e faça algo diferente. Ah, não sou capaz. Sim. Tome. Vai lá. E foi isso que você fez com todas essas pessoas.
E eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nós não somos cara de pau. A gente sai rompendo as barreiras A Laíde que nos incorporou foram... ele. Foi. A Laíde incorporou. A Laíde é um personagem do espetáculo. Nós vamos rompendo as barreiras que nos foram impostas. Isso mesmo. Com a nossa autoridade. Com a nossa autoridade. Deixa eu Então contar não a é ser história. cara de pau, não. E o Júlio das Não, Pretas, não. E o Júlio das Pretas falava muito sobre eu isso, não né? aceito isso. E o Eu Júlio- não... Não, mas E o era Júlio das muita cara de Pretas, né, pau Dilson, é também. muito sobre isso, né? Exatamente. Dessa questão política e de espaço mesmo contra o racismo, o machismo, né? De nós mulheres pretas, para isso aí, a gente quebrar as barreiras. É sobre isso mesmo. Sobre isso. Mari Dilza e Ivan, vocês precisavam ver a cara dos alunos quando eu entrava na sala e me via, assim, no sul do país, um monte de gente branca. Quando eu entrava na sala e via, que era, na época eu tinha um Black Power rosa choque, Uau! que entrava na sala, via aquela mulher gorda, preta, do Black Power, com sotaque estranho. Eles ficavam, assim, meio estranhos, assim. Então, tinha que ter um trabalho também de conquista, Sim, sabe? confiança. E um trabalho muito chato de provar que eu poderia Ainda fazer tem isso, hein? aquilo, de que eu tinha condições de dar aula de teatro, de que eles perguntavam o tempo inteiro, você é formada? Você tem universidade? Você tem graduação? Não é? Sim, Mas, gente. gente, qual foi a tenho. nossa história? Como foi construída o nosso perfil de mulher preta, de homem preto, da população preta, de pessoas incapazes, pessoas sem alma, pessoas não, animais, sem alma, incapazes, A igreja que era fez apenas isso conosco, para né? A igreja- trabalhar, para produzir a riqueza para quem? Para os brancos. Para a elite. É. Então, para a gente desconstruir algo que foi ali massificado durante séculos, aí para essa geração com quem você trabalhou e ensinou e com quem a gente convive ainda hoje. Não é fácil desconstruir isso. Então a gente precisa cada vez mais estar sempre mostrando e provando Se unir, que né? somos Se unir. os melhores, que somos bons naquilo que nos E que propomos pena a que hoje a fazer. gente precisa ter um papel, né? Para poder dizer, ó, Sim. sou capaz de fazer, eu tenho esse diploma. Né? Hoje tem que E ainda ter um tendo o papel. diploma, você tem que provar, mesmo tendo esse diploma, você ainda tem que provar Que é seu. que é meu e que eu sou realmente capacitada Detentora, né, para realizar aquilo ali. E a pessoa que me deu esse emprego não era brasileira, era uruguaio. O diretor da escola era uruguaio, assim. Então, ele meio que entendia essa coisa de eu ser estrangeira dentro do meu próprio país, porque o país é muito grande, né? Então, ele meio que entendia, assim. Quando ele me viu, ele gostou da minha excentricidade, entre aspas. Por isso que perguntam ainda hoje, por que os pretos precisam se reunir? Os pretos estão brigando por quê? Os pretos estão reclamando de quê? Porque até hoje ainda falam. Por que cota? Porque, sabe, para isso, para aquilo. Irmã. São anos, gente. Séculos. Exatamente. Né? De exploração. E hoje o que a gente quer é uma reparação. Tudo isso é um sinal de reparação. O 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Preta, da mulher Preta, preta latino-americana e latino-americana caribenha. caribenha, não é à toa, não. Dentro da sociedade do gênero feminino, existe o recorte que somos nós. Sim. Porque tem as mulheres brancas e as mulheres pretas. Dentro desse universo, a gente ainda precisa mostrar o quanto nós somos capazes de É isso mesmo. realizar as coisas. Que depois do recorte de raça veio de gênero, Ainda né? tem o de gênero. Exatamente. E eu ainda sou gorda. Além de preta, mulher, eu ainda sou gorda. Artista. Artista. Não tinha São muitos condição. marcadores sociais. Nós Para temos uma mulher preta, né? É muito marcador social. Muito. Nós temos que resistir e estar sempre no combate e no embate com conhecimento. Exato. Não tem para onde Exato. a gente Conhecimento. correr. Leia Dostoiévski, Yes. leia Mayakovsky. Brecht. Não, mas aí não leiam só Dostoiévski, Mayakovsky,
Leiam os autores brasileiros que são fantásticos. Conceição Africanos. Evaristo. Eu quero indicar. Conceição. Eu quero fazer uma indicação aqui de leitura de Maria Carolina de Jesus. Maria Carolina de Jesus. Nossos filósofos africanos Nossa. que conseguiram, né, passar conhecimento para os filósofos europeus, depois foram apagados da história. Né? E aí você falou uma coisa muito interessante, Dilza, sobre como o racismo ele é cruel no mundo, mas estamos falando do Brasil, por exemplo, essa questão mesmo do refugiado. Né? Eu conheço de perto, pelo meu trabalho com a Solidão Solidária, que a gente tem um caminho que desaponta aí com imigrantes e refugiados. Aqui no Brasil, quando chegam os refugiados europeus, agora os ucranianos, cara, são acolhidos, sabe, com toda a pompa, no sul do país, principalmente. Agora, quando chegam nossos irmãos da África, para conseguir lugar para dormir, cara, então, é terrível, mas assim, eu acho que uma das coisas que eu sempre falo para meus alunos, sempre falo para os grupos, para a nossa família da Solidão Solidária, não há outro caminho a não ser se juntar. Nós temos que estar juntos, se fortalecer. Porque eu dou muitas palestras aí pelo Brasil e sempre as pessoas falam, não participe disso porque esse é um grupo, não sei o quê. Pessoal, até Jesus Cristo tinha grupo, eram 12. Até Jesus. Então, tem que estar em grupo. Nós temos que estar em grupo. Se eu sei francês, eu tenho que ensinar você. Se você sabe inglês, ensina ela. Sabe espanhol, ensina. Tem que se juntar, sabe? Tem que se juntar. Sempre deu certo, sempre foi certo, que quando eles trouxeram os africanos, né, de vários países de dentro do continente africano, a primeira coisa que eles fizeram foi separar. Dividir, né? Então, tinha uma pessoa que falava Kibunda, outra que fala Yorubá, outra que falava Kikongo, porque eles não se comunicavam, não conseguiam se entender, né? Então, eles sabiam que se deixasse um grupo... Juntos. E aí nós falamos aqui dos nossos autores negros de Brasil, né, e de mundo. Tem um dos autores aqui, dos escritores, historiador de primeira grandeza, né, que é o Diego Coppola. Diego Coppola. Pai do ator Kaique Coppola. Kaique, que é outro, que é um menino muito talentoso, né? Muito. E o Diego foi o grande Diego Coppola. Foi ele, teve alguns parceiros que colaboraram, enfim. Mas ele foi o grande responsável por Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho hoje, estar dentro desse contexto da história do 2 de julho. Né? Isso aí, Diego, é porque parabéns. Apagaram, né? Apagaram lá da história. Porque quando se consegue, aí todo mundo, né, vem para perto, né, vem dizer que, olha, eu também contribuí. Eu acho que teve pessoas que colaboraram, sim. Teve pessoa que colaborou, sim. Mas o grande responsável, o grande baluarte, o comandante desse reconhecimento é o nosso mestre, nosso historiador, poeta, né, cantor Diego Coppola. Só para deixar registrado aqui. Pessoal, eu conversaria 2 horas, 3 horas com vocês, mas a gente tem um tempo aqui e tem ensaio daqui a pouco, né? Dilza, você já esteve desse lado aqui, você é jornalista, né? Qual a pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? A pergunta que você não fez que eu gostaria de ter respondido. Difícil, né? Sim. Porque são tantas coisas que a gente gostaria de Pra você combinar estar... antes, pô, pra gente pensar. Aí não vale. Pegar assim, disso na surprise. Mas assim, eu não sei se seria essa a pergunta, a resposta para a pergunta. Mas eu quero dizer para as meninas, para os meninos, essa juventude do século XXI, que se conscientize do papel, da importância que eles têm para transformar essa sociedade tão capitalista. Porque o capitalismo ele é cruel.
ele é cruel. Então, se a gente vive num mundo tão desigual, porque o ser humano propiciou isso. O ser humano é que foi fazendo com que o mundo, com que as pessoas hoje chegassem a essa realidade tão desigual. Que essa juventude de hoje, porque quem muda a história somos nós, seres humanos. Então, que esses jovens de hoje, do século XXI, que eles pegassem esse bastão com vontade, com força, com foco, com a meta de transformar essa sociedade para uma sociedade mais justa e igualitária. Não é utopia. A gente pode mudar isso. A gente pode transformar isso. E você, jovem, você pode fazer isso. Eu vou me incluir nos jovens senhoras, porque a idade é algo cronológico, né? Então, nós estamos aqui para dar suporte, para passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, através da arte. E você pode segurar esse bastão e transformar efetivamente esta sociedade numa sociedade mais justa e igualitária para todos. Grande. Mari, foi um privilégio, estou muito feliz. Sempre ligar para você vir participar do programa, você com a agenda sempre cheia. Mas dessa vez tive a sorte, conseguimos. Né? Muitíssimo obrigado por você ter vindo. Gratidão. E aí, a palavra é contigo. Eu que agradeço, né, pelo convite de estar no programa, pelo convite de estar no espetáculo e para não me deixar desistir. Obrigada. Vocês sabem do que eu estou falando. Te amo, minha amiga, minha irmã. Jamais ia deixar você desistir. Você tem um talento ímpar e uma história. E você é um farol. Obrigada. Um farol. Muitos estão seguindo e vão continuar te seguindo. Uhum. Gratidão por você ter acolhido o meu chamado. Venha! E aí você veio. Quase pus pelo cabelo, mas na época eu tava careca e não deu pra puxar, não. Ih, o cisco, caiu um cisco no olho dela. Foi, o cabelo tá. Puxa vida. Avante. Sempre. Jéssica, minha mestra querida, gratidão aí. Eu lembro quando eu te liguei. E aí já não tinha trabalhado juntos ainda. Eu falei com minha filha, Laíra. Ela falou: pai, tem que chamar a Jéssica. Aí eu liguei morrendo de medo. Falei: será que ela vai topar? Mas aí liguei. Gratidão, querida. Muito, muito, muito obrigado por você ter acolhido o meu convite. Eu que agradeço. Sempre quis trabalhar também no Teatro da Solidão Solidária. Fiquei muito inveja quando eu vi o Sanatório para Freud da plateia e não do palco. Eu sou muito fã de Mari. Sou mesmo, ela sabe que eu sou fã dela, que eu gosto muito do trabalho dela, sou amiga dela de muito tempo também. Gostaria de agradecer por você ter me apresentado, Dilson. Eu gosto muito dela também, gosto do trabalho, das palavras, sempre muito incisiva. Também sempre muito sincera. Fiquei intrigada com a pergunta que você fez para ela. Eu quero responder. Por favor. A pergunta que você não fez e que eu quero responder é o que eu desejo daqui para frente. Por favor. Eu desejo que todas as companhias de teatro de Camaçari voltem à ativa. O TAC, o Caibá, Companhia Miguel Caraíba, a Bufo, Companhia de Teatro. Quero que as bondosas... O Ribalta. Quero que as bondosas, o trabalho das bondosas volte. É isso que eu desejo, que a cultura teatral de Camaçari volte a fervilhar. E eu desejo para mim que eu dirija vários espetáculos daqui para frente, que eu faça formação de plateia, formação de atores, que eu trabalhe com o que eu sou formada. Então, empresários, por favor, para todas as câmaras, me patrocinem. Eu quero muito trabalhar, estou pensando em dirigir um espetáculo para o semestre que vem. Só me falta o glamour. Subsídio. Mas estamos aí, quero muito voltar ativa como diretora e quero trabalhar com cenógrafo da cidade, com sonoplasta da cidade, com figurinista, com todos os atores daqui de Camaçari. E é isso.
Quer Obrigada dirigir, pelo né, convite. Jéssica? Eu amo dirigir, É? você sabe disso. Eu gosto de elenco grande, que nem Ivan. Eu gosto de 15 pessoas no palco. Muito obrigada, Ivan, pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada. Um beijo, querida. Gratidão. Deusinha, termine o programa. Nossa! Eu sou Zezé, mas você pode me chamar como quiser. Não, eu vou dizer assim, olha, meninas, Ivan, e você que está aí nos assistindo também. Primeiro que a gente falou de... Como é o nome daquele diretor que faleceu esse mês? Do Zé Celso. Hoje. Não, ele faleceu, é porque a presença é tão forte que parece que foi hoje. Mas ele faleceu esse mês, no início de julho. Dia 6. Nós estamos em julho? É. Pronto. Então ele faleceu no início desse mês, mas a presença dele, a energia dele é tão presente, é tão Intenso. intensa, que parece que foi hoje. Mas que ele receba ainda hoje a nossa energia nesse caminho de luz que ele está trilhando. Porque a arte faz isso. Faz isso. A arte Ele vai receber. brilha. E eu quero deixar registrado também aqui que nós, Ártica, realizamos o primeiro festival de teatro dessa cidade. Primeiro festival de música dessa cidade. Nós fomos desbravadores nesse sentido. Primeiro festival de música, De música, festival de teatro e de dança. E de dança. Ártica. Verdade. Então, assim, nós estamos aqui fazendo um chamamento para você. Venha fazer arte com a gente. Venha contribuir com a transformação da sociedade e a sua também. Você que é tímido, mas aí dentro tem um leão, tem uma leoa. Vem, que a gente está aqui para te abraçar, né, não, Jéssica? É normal. Beijo, sim, Deusinha. Gratidão, gratidão. É isso. O Conversa com o Poeta se finda nesse momento. Estou muito feliz aqui, emocionado com a presença dessas mulheres pretas, lindas, artistas e mestras. Muito obrigado. Queria agradecer nesse momento à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura, por esse espaço, por essa ilha que vocês me possibilitaram para eu convidar quem faz história nessa cidade, no Brasil e no mundo. Tenho convidado aqui pessoas de todas as áreas do conhecimento, pessoas que têm a sua jornada, que transformam vidas e que se transformaram independente de partidos, de religião, e é por isso que estou aqui e por isso tenho que agradecer por essa liberdade que vocês me concedem de ser o que sou, de ser e de continuar sendo o que sou e o que penso. Meu muito obrigado à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria de Cultura, sempre. Agradecer a Alex, aqui da produção, muito um lindo, sempre aqui, me liga 2 dias antes para saber o que é que eu preciso. O nosso diretor aqui, da produtora, diretor da TV, nosso querido Almir, que é outro querido amigo, parceiro, irmão. Estou muito feliz de estar fazendo esse programa, tendo vocês, né, como essa casa que nos acolhe tão bem. Então, muito obrigado. Conversa com o Poeta termina aqui. Foi um dos dias mais felizes da minha vida e um dos dias mais felizes desse programa receber vocês. Um beijo. Beijo. Até lá.